para começar? Ok, vamos estar. Então, vá. Boa tarde, muito bem-vindos a este fórum Tec9. Pedimos desculpa pelo atraso, porque houve aqui um imprevisto de última hora, que a oradora que estava convidada, por um imprevisto, não consegue estar, por enquanto. Vamos ver se ainda nos consegue juntar a nós ou não neste debate. O fórum é sobre a sustentabilidade e o impacto que tem nas empresas. A sustentabilidade, descarbonização e redução do impacto ambiental são tendências cada vez mais presentes no dia-a-dia das empresas. Este tema tem estado presente um pouco por todo o lado das conferências intergovernamentais, que impõem metas a cumprir pelas empresas e pelas instituições públicas, com claro impacto nos consumidores, à comunicação social, aos debates que diferentes setores industriais estão a realizar, e aqui a indústria de moldes não é indiferente. Atualmente, o conceito de sustentabilidade congrega diferentes tópicos que vão da responsabilidade social às tecnologias verdes ou amigas do ambiente, à eficiência energética ou à economia circular. As grandes empresas, em face das exigências do mercado e dos consumidores, têm vindo a assumir políticas que influenciam não só as suas organizações, mas toda a cadeia de valor e fornecimento que a suporta. Estando a indústria de moldes na base de desenvolvimento e criação de muitos destes produtos e integrada em tais cadeias de valor, será certamente influenciada e afetada por tais políticas. É premente saber quais os desafios que as nossas empresas têm pela frente em termos de sustentabilidade e qual é o impacto que terá nos negócios. Hoje vamos debater este tema com a intervenção de dois participantes, além de mim como moderadora. Meu nome é Cláudia Novo, da representação do Grupo Aerofio e também da direção da Cefamol. Vamos ter também Jaime Sá, que é administrador do Grupo Simoldes, Ana Pires, que é do Centinf, e também tenho aqui o apoio do Manel de Oliveira, da parte da Cefamol. Muito bem-vindos e muito obrigada por estarem neste fórum. Vamos começar aqui por algumas questões. Supostamente seria depois da oradora e depois da apresentação, que eu já vi esta apresentação de parte da oradora e achei muito interessante, e seria, acho que, uma mais-valia muito grande para saber o que é que as empresas podem fazer nos próximos tempos. Agora eu queria perguntar qual consideram ser o maior desafio para um programa de sustentabilidade nas empresas, dos moldes? As pessoas, a organização, tecnologias, capacidade financeira para investir. Será a sustentabilidade um custo adicional ou um investimento que se poderá rentabilizar a curto prazo? Pode começar a Ana, primeiras senhoras, neste caso. Muito obrigada, Cláudia, e muito obrigada por estar aqui hoje a falar um bocadinho sobre a sustentabilidade e especificamente sustentabilidade aplicada, porque muitas vezes falamos só do teórico e hoje o objetivo é como é que nós aplicamos de facto na indústria e das empresas. Eu diria que implementar um programa de sustentabilidade em qualquer empresa, independentemente de ser a indústria dos moldes, etc., acaba muito por começar por um ponto zero, que é o interesse. É necessário que toda a empresa, estamos a falar desde a administração até ao chão de fábrica, mostre que tem interesse em implementar um programa de sustentabilidade. Mas muitas vezes o interesse também só começa a surgir quando se começa a implementar o programa. Então acaba por ser uma situação quase de pescadinha de rabo da boca. Se queremos implementar o programa, não temos toda a gente interessada, mas à medida que o programa vai sendo implementado e que se pede informação e pede-se procedimentos, etc., o interesse começa a surgir. Mas é muito importante este ponto. Ou temos toda a estrutura com motivação para perceber que têm de olhar para este lado da própria empresa, ou então torna-se muito difícil de tirar os proveitos que se pretendem do programa de sustentabilidade. Agora, como é que nós fazemos com que este programa seja bem sucedido? Tal como um sistema de gestão de qualidade, um sistema de gestão ambiental, etc., tudo passa muito por aquele sistema do Plan, Do, Check, Act. Portanto, nós temos de arranjar uma equipa interessada, uma equipa que conheça toda a instalação. Precisamos de conhecer quais são os pontos principais, fazer um plano, olhar para as medidas, atuar e medir. Portanto, nós precisamos de perceber se aquilo que nós estamos, de facto, a prever no programa de sustentabilidade está a ser cumprido ou não e de que modo. E muitas vezes nestes programas de sustentabilidade as pessoas têm receio, as empresas têm receio de começar
porque acham que vai ser logo muito oneroso, porque vamos ter que mudar a tecnologia, vamos ter que implementar aquele sistema muito caro, e muitas vezes as medidas são mesmo muito simples e de baixo custo. Um dos casos que existe, por exemplo, é na minimização de libertação de microplásticos, por exemplo, por parte das indústrias de plástico. Algumas são muito reticentes a começar a perceber onde é que estão a perder plástico, e uma das medidas muito simples de fazer é simplesmente o sistema de retenção de partículas. Portanto, não estamos a falar de mudar completamente a instalação, isto é para conseguirmos sustentabilidade, é preciso olhar onde é que está o problema, e às vezes as medidas são simples, é uma mudança de hábitos, às vezes que se pode alterar e ganhar aqui um impacto mais positivo. Portanto, não diria que seja logo uma questão financeira não aplicar um programa de sustentabilidade. É mesmo a motivação. Já agora, também é a mesma questão para o Jaime Sá. O que é que considera que seja mais importante na implementação de um programa de sustentabilidade? Pronto, eu subscrevo tudo que a Ana disse e pronto, e aquilo que diz do plano do Share Connect é realmente, talvez seja a ferramenta, eu chamo-lhe ferramentas, nós chamamos estas coisas, pelo menos eu chamo-lhe ferramentas, é das ferramentas mais simples e a mais prática, e a que eu sempre mais faço deployment, e fazia deployment quando era mais executivo e fazia, e era, muitas vezes inclusive em alguns sítios onde estive, em alguns países, me ofereceram algumas coisas em que diziam, eram sempre à volta do tema do plano do Share Connect, porque realmente faz parte da melhoria contínua e faz parte daquilo do compromisso que nós temos que ter quando dirigimos uma empresa, quando gerimos uma empresa, ou mesmo quando trabalhamos individualmente e queremos sempre melhorar. Ora, dizendo que subscrevo, eu queria justificar isto dizendo que em 2018 na CIMOS fizemos um relatório de sustentabilidade. O relatório de sustentabilidade fizeram em 2018, claro que a nossa área de qualidade total, que tinha criado já há alguns anos, porque entendia sempre que a questão da qualidade não era só a questão da qualidade do produto, a qualidade também da organização, a qualidade que eu digo, a qualidade de como eu comunico, a qualidade da forma como nós fazemos as coisas e dos nossos hábitos, essencialmente os nossos hábitos. E isto tem muito a ver com a sustentabilidade. E quando nos propusemos a fazer este relatório de sustentabilidade e que envolvemos, começámos por cima da organização, por uma parte da organização, nós comprometemos, e era exatamente o que estava dentro da nossa missão. Na nossa missão dizia que nós deveríamos conduzir o nosso negócio de uma forma ambiental e socialmente responsável. Quer dizer, produzindo e criando valor de forma a entregar esse valor a todos os stakeholders e a sermos realmente a primeira preferência de todos os nossos stakeholders. E ao começar portanto, a primeira coisa que eu estou aqui a dizer é que um programa de sustentabilidade, e quando falamos de sustentabilidade, ela tem que estar expressa na nossa missão. Porquê? Porque a missão, que é a partir daí que tudo que se desenvolve, se na nossa missão essa sustentabilidade, essa ambição na sustentabilidade não tem figura, portanto nós focamos em outras coisas. Mas também queria dizer que ao fazer isto da mesma forma dizendo que subscrevo o que a Ana disse, é que quando eu tive que fazer a primeira página, depois pediram para eu fazer uma página, eu sou muito averso a fazer páginas e a escrever e a fazer. Não, a coisa principal que eu, precisamente tendo a noção do que é a melhoria contínua, do que é o plano do Share Connect, eu achei que a primeira coisa que devia fazer era definir os objetivos. E definir objetivos claros e, de certa forma, também, sejam smart ou como se diz, mas também que sejam objetivos que são
portanto, objetivos que sejam atingíveis. E os nossos objetivos temos um conjunto de objetivos que terão um âmbito até 2030 e que faz que em 2030 nós pretendemos ter que 25% da nossa turnover seja através de economia circular, okay? Que é uma grande oportunidade. É a maior oportunidade que eu vejo que tenho. No entanto, teremos que ter também uma operações e atividade operacional sustentável, não é? E para isso também temos que falar das pessoas, pretendemos que as pessoas não tenham acidentes e que tenham um ambiente social de trabalho e de igualdade de géneros, seja do que for, que esteja garantido. Temos que garantir, portanto, e aí dissemos que o nosso objetivo era 0 acidentes, em termos relativamente com os acidentes pessoais. Em termos de energia renováveis, nós pusemos um objetivo até 2030 de que usar 30% da nossa energia seja energia renovável, reduzir as nossas emissões em 35%, reduzir o consumo de água em cerca de 30%, utilizar e melhorar os materiais e usar novas formas de desenvolvimento e de processos de forma a melhorar a utilização de materiais renováveis em cerca de 40% e, por fim, encorajar todos os nossos fornecedores para participar neste programa de sustentabilidade. Portanto, respondendo à sua questão e subscrevendo aquilo que a Ana diz, realmente tem que ser um programa total da empresa, mas acima de tudo tem que estar bem descrito na nossa missão, ou na nossa missão temos que procurar ver que esse programa de sustentabilidade e essa ideia de sustentabilidade está lá e depois temos que ser capazes, no mais alto nível da organização, a definir muito claramente os objetivos. E se me perguntar, porque quando eu defini esses objetivos, as pessoas em 2018 para 2030 já está aí, né? Como é que eu vou fazer, como é que nós vamos fazer isto? Eu não sei bem, no entanto nós temos que ter este compromisso. E claro que não é só neste caso assim, moldes, nós contamos que uma série de organizações, muitas empresas, os nossos fornecedores, todos os stakeholders que trabalham connosco direta e indiretamente, ou pronto, todas as pressões, acho que vamos conseguir atingir estes valores. Se não chegarmos lá, o caminho já o começamos e durante o caminho muitas outras soluções e muitos outros subcaminhos acontecem e aparecem para nós chegarmos a objetivos de ter um negócio muito mais sustentável e muito mais, quer socialmente, quer em termos ambientais, responsável. Muito obrigada, Jaime. Tem que ser mesmo um caminho de um todo. Agora, já temos aqui a nossa oradora que chegou, a Anabela Vaz Ribeiro, que é diretora executiva da Global Compact Network Portugal, que é uma das iniciativas das Nações Unidas que tem como objetivo sensibilizar e alertar as empresas para estas temáticas. E agradecia que fizesse a sua apresentação. Muito obrigada pela sua presença, Anabela. Nada, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a partilhar um bocadinho convosco. Portanto, o Global Compact, como a Cláudia dizia, é uma iniciativa das Nações Unidas que depende diretamente do secretário-geral, portanto, neste caso do engenheiro António Guterres, nosso conterrâneo aqui do nosso país, e que visa não apenas sensibilizar, mas mesmo ganhar as empresas para esta causa, ou seja, o objetivo do Global Compact é trazer as empresas para estes desafios que agora se avizinham e que foram aqui muito bem explicados e apresentados pelo Dr. Jaime Sá, porque de facto penso que a maioria das empresas está a deparar com esta questão e fazer esta transição é de facto uma coisa bastante complicada. E o objetivo da minha apresentação era aqui um bocadinho, primeiro fazer este enquadramento, mas depois também alertar
para alguns dos desafios regulatórios que se avizinham, especialmente no mundo mais desenvolvido, como é o caso da Europa, que resultam a maioria deles desta questão do compromisso da senhora Ursula von der Leyen com as questões do clima, e que basicamente têm sido muito aceleradas por causa da presidência da Comissão Europeia que está a ser efetuada por Portugal, onde também a presidência portuguesa colocou as questões do clima em primeiro plano. E isso vai trazer aqui uma mudança significativa naquilo que é a nossa forma de trabalhar ao nível empresarial, e portanto o nosso objetivo era um bocadinho partilhar aqui esta informação. Portanto, eu vou partilhar convosco aqui um documento para... Vejam lá se... Estão a ver, não estão? Sim. Ok. Então, portanto, só para vos dar aqui uma orientação de enquadramento antes de passar mesmo à parte regulatória, pronto, basicamente, e penso que este caso prático da Simoldes permite ver isso muito concretamente, ou seja, isto já não é bem uma opção, ou seja, quando começámos a falar sobre as questões da responsabilidade social, a lógica era uma lógica de voluntarismo, ou seja, nós todos iremos voluntariamente integrar preocupações ambientais e sociais na forma como nós gerimos o negócio, e hoje não é nada assim, ou seja, hoje já não é uma opção, é mesmo uma necessidade, porque as organizações que não integrarem a sustentabilidade, quer ao nível da sua estratégia, quer ao nível das operações, vão ter um problema de competitividade e vão basicamente acabar por ficar fora do mercado, porque depois também, a nível das instituições financeiras, os critérios ambientais e sociais e ligados à sustentabilidade vão ser um fator de atribuição de financiamento. Aliás, já estão a ser um fator de atribuição de financiamento, mas que é visível ainda principalmente ao nível das grandes organizações e menos ainda ao nível das PMEs. Mas pronto, o caminho há de ser este, e nós estamos neste momento a tentar ajudar aqui a trilhar esta meta. A verdade é que já existem também evidências de que as organizações que integram esta preocupação social e ambiental na sua estratégia e na forma como desenvolvem o negócio, na realidade conseguem obter maior retorno do investimento do capital, e isso já é visível. E obviamente à medida que estas coisas forem evoluindo, nós vamos conseguindo acompanhar de forma mais direta também como é que isso é feito. Agora, a dificuldade é que para uma organização que está integrada na Europa, principalmente porque são aquelas que estão aqui mais no centro desta questão, a verdade é que existem múltiplos instrumentos, múltiplos requisitos, as empresas têm que responder a critérios de fornecedores, a critérios de clientes, a critérios de mercado, das instituições financeiras, têm que estar bem posicionadas num conjunto de ratings, se estiverem em bolsa têm um conjunto adicional de requisitos que têm que cumprir, e de facto é extremamente difícil compreender onde é que nós nos devemos ligar, onde é que devemos estar, quais são as iniciativas certas para a nossa empresa, e portanto isso é o desafio que neste momento se encontra. As iniciativas são, muitas delas, voluntárias, mas a verdade é que é um bocadinho um voluntarismo à força, porque depois, se nós não estivermos em determinados rankings, acabamos por ser preferidos relativamente a outras empresas, e portanto interessa às PMEs portuguesas e às empresas portuguesas em geral estar nos sítios certos e tentar identificar as iniciativas que vão de facto contribuir para a sua competitividade e fazer com que elas estejam presentes na cadeia de valor certa e nos lugares certos a nível internacional. A dificuldade é que nós não chegamos para tudo, não há recursos para tudo, e nós obviamente também não temos todo o conhecimento dentro da organização que permita por vezes fazer as opções certas, pronto. E é aí que nós por vezes tentamos também dar uma ajuda para se tentar compreender quais é que são os canais certos, quais são as iniciativas mais reconhecidas a nível internacional que permitam de facto fazer essa diferença em termos de competitividade e fazer com que a empresa seja preferida relativamente a outras. Pronto, nós somos uma organização global, como eu já disse, o nosso Chair of the Board é o Secretário-Geral das Nações Unidas, estamos presentes em 160 países, temos neste momento mais de 15 mil organizações membro do Global Compact, porque de facto é reconhecido que é preciso trabalhar sobre estes 4 pilares que aqui estão, portanto sobre os direitos humanos,
pelas razões que toda a gente conhece, basta abrir o telejornal todos os dias para perceber, porque nós temos que continuar a trabalhar também sobre a forma como nos relacionamos com os nossos colaboradores, porque é necessário continuar a trabalhar sobre a proteção do ambiente, estamos a viver uma emergência climática e porque as questões da corrupção também são essenciais. Para além disso, temos a responsabilidade de tentar contribuir para a Agenda 2030, ou seja, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque não há empresa nenhuma que se consiga desenvolver em sociedades falhadas. E, portanto, ou nós contribuímos para que as sociedades também prosperem, ou as empresas não vão conseguir ter o desenvolvimento económico que permite que elas continuem a crescer e se continuem a desenvolver. E isso, obviamente, faz aqui parte da nossa missão e é isso que nós fazemos e trabalhamos todos os dias. A visão do Global Compact foi criado pelo Kofi Annan e a visão dele é que estas questões da sustentabilidade tinham que deixar de ser palco apenas para as organizações supranacionais, para os governos dos países, para algumas ONGs que estavam mais ligadas a estas matérias e tinham que ser tratadas por toda a gente. Ou seja, era necessário chegar ao mundo das empresas. E é no mundo das empresas que nós, neste momento, estamos a trabalhar. Neste momento existe uma nova estratégia ao nível do Global Compact que visa chegar às PMEs e levar conhecimento que permitam que elas façam todas estas coisas que foram ditas aqui pela Simoldes, no sentido de integrar um conjunto de objetivos que permitam fazer uma transição no modelo de negócio e aproximar-nos cada vez mais daquilo que são os princípios da sustentabilidade e da mudança que nós todos precisamos de fazer. O Kofi Annan já não está entre nós, mas certamente ele iria gostar de ver que de facto o mundo se está a aproximar desta visão que ele teve no ano 2000, mas que de facto ainda há aqui um longo caminho a percorrer e nós estamos a trabalhar neste sentido. Portanto, basicamente, aquilo que nós todos precisamos de fazer, membros do Global Compact ou não é isso que está em causa, é trabalhar para ser alcançado o Acordo de Paris. Nós precisamos de virar o rumo da emergência climática, porque isso vai nos afetar a todos de uma forma muito significativa e vai afetar sobretudo aqueles, como sempre, que são os mais vulneráveis. Portugal é um país sensível às alterações climáticas, nós já estamos, penso que toda a gente consegue reconhecer isso, já conseguimos sentir os efeitos das alterações do clima. Uma delas tem a ver com os fogos intensos que nós conseguimos sentir no nosso país e também com as questões da precipitação, que nos últimos 2 anos têm melhorado, mas que nos últimos anos se sente a diferença. Para além disso, ao adotar a Agenda 2030, nós não estamos a contribuir para alguma coisa que nos é impessoal e que não tem a ver connosco, nós estamos sim a tentar contribuir para resolver aquilo que são os principais gaps que o mundo tem. E é na resolução desses gaps que estão as oportunidades, porque a lógica tem que ser de prosperidade. Mas o que nós temos que conseguir fazer é dissociar a prosperidade do impacto sobre o clima, ou seja, nós não podemos mais continuar a ter progresso económico e desenvolvimento económico com base na exploração dos recursos naturais. Nós temos que conseguir fazer, como conseguiu fazer já a indústria das telecomunicações, dissociar o tráfego de dados do aumento das emissões. Pronto. E esse é o desafio que nós todos temos que conseguir alcançar, que é diferente de indústria para indústria, de setor de atividade para setor de atividade, mas que para cada entidade tem que ser identificado como é que essa dissociação é feita. E os exemplos estão naquilo que foi dito pela Simoldes, portanto, na reutilização dos materiais, na definição de objetivos de redução dos consumos, sejam eles de água, de energia, do que for, em olhar para as emissões que a organização já tem, em trabalhar para reduzir essas emissões cada vez mais. Portanto, digamos que há aqui um conjunto de áreas de atividade dentro da organização que têm que ser trabalhadas e que obviamente necessitam do trabalho colaborativo das equipas todas e que não há outra forma de conseguir alcançar esse objetivo. As pessoas têm que perceber qual é a lógica. Basicamente, nós defendemos uma espécie de código de ética para os negócios, que se baseia nestes 4 pilares que eu já referi,
porque são estes que nos vão permitir desenvolver-nos a todos enquanto sociedade e que permitem fazer aqui um pouco a diferença para nós conseguirmos trabalhar de forma ativa em prol destes objetivos que são mais globais, mas que obviamente têm impacto em todas as sociedades do mundo. Enfim, isto para nos trazer aqui às tendências regulatórias, porque obviamente aquilo que nós defendemos e a visão do Kofi Annan era que as empresas fizessem isto porque sim, porque é a coisa certa a fazer, porque é isto que contribui para o desenvolvimento da sociedade, porque é isto que contribui para a proteção do planeta, mas se não for por isso, então que seja porque nós somos liderados em Portugal também ao nível das políticas europeias, e a visão da senhora Ursula von der Leyen no momento é que nós precisamos de facto ter aqui um Green Deal ou um Pacto Ecológico Europeu, que foi a tradução adotada, e que nos leva a trabalhar sobre isto se calhar a uma velocidade maior do que aquela que se calhar as empresas estão preparadas para fazer neste momento. E, portanto, neste momento existem aqui alguns tópicos na Europa que estão a ser trabalhados de forma mais intensa e têm a ver essencialmente com estes 5 tópicos que aqui estão. O primeiro, diligência devida, ou seja, nós deixamos de ser responsáveis apenas por aquilo que é o resultado da nossa atividade e, portanto, daquilo que é o resultado do nosso trabalho direto enquanto organização, e passamos a ser responsáveis também por tudo aquilo que acontece sobre a nossa cadeia de abastecimento. Isto em termos de responsabilidade social e sustentabilidade já era assim, a questão é que agora envisiona-se que isto venha a ser lei. E a partir do momento que é lei, obviamente o nosso esforço de implementação e a nossa necessidade de mostrar conformidade com esta matéria, obviamente aumenta significativamente, e isso faz com que nós tenhamos que mudar internamente os processos, os procedimentos, a forma como estabelecemos parcerias com fornecedores, com joint ventures e a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Depois a questão das emissões dos gases de efeito de estufa, que também já foi aqui referido, e portanto a emergência climática neste momento está relacionada essencialmente com a redução da emissão de gases de efeito de estufa. Nós precisamos de reduzir drasticamente estes níveis e há aqui objetivos estabelecidos, já vou passar essa parte. A questão das alterações climáticas como um todo, que não tem só a ver com a emissão dos gases de efeito de estufa, mas que é o ponto principal. A questão dos riscos ambientais mais coletivamente, ou seja, todos eles, e depois a questão do envolvimento dos acionistas, ou seja, nós temos que perder a lógica de investimento de curto prazo para obter um retorno de capital, para passar a uma lógica de investimento mais responsável, onde nós olhamos para um conjunto de aspectos que vão para além do retorno financeiro. É isso que está aqui em causa e é uma das coisas que vai necessariamente mudar o funcionamento dos mercados financeiros e necessariamente a forma como as empresas acabam por ter acesso ao capital e por se financiarem. Neste momento isso já está a acontecer, as grandes empresas sentem isso de forma mais direta, porque são despedidos já desempenhos ao nível social e ao nível ambiental, e muitas delas neste momento já começam a ter, isto é curiosíssimo dizer, mas passam a ter a área ambiental dependente da área financeira. Ou seja, nós temos visto ao longo dos últimos anos as áreas da sustentabilidade e da responsabilidade social mais ligadas às áreas da comunicação, e agora vamos ver uma transição dessas áreas para as áreas financeiras, porque são aquelas que necessitam de ter esses indicadores de desempenho para conseguir ter acesso ao capital, e sem acesso ao capital nós não conseguimos funcionar enquanto organização. Portanto, percebe-se bem a mudança, não é isto que é desejável, mas acaba por ser isto que acaba por estar um pouco a acontecer. Ora, só para nos enquadrarmos e estarmos todos a falar aqui da mesma coisa, quando estamos a falar de investimento e de acesso ao capital, estamos a falar daquilo que se chamam os critérios ou os fatores ESG, sendo que é Environmental, S de Social e G de Governance, ou seja, os aspectos sociais, ambientais e de governação da organização, sendo que na parte da governação estamos a falar um pouco aqui do pilar económico,
porque normalmente fala-se dos pilares social, ambiental e económico, que é a linguagem mais comum, e nos fatores ESG, quando estamos a falar mais de acesso ao capital e numa lógica mais das instituições financeiras. Portanto, quando estamos a falar de fatores ambientais, é disto que nós estamos a falar, só para dar aqui alguns exemplos, tudo o que tem a ver com a biodiversidade e o uso da terra, que são questões que também estão na agenda, nós vemos isso agora também já na televisão normal, digamos assim, e não apenas nas publicações especializadas. As questões das emissões de carbono, a gestão da cadeia de abastecimento está aqui nas questões dos fatores ambientais, porque nós passamos a ter aqui uma responsabilidade pelas emissões que nos são trazidas pelos nossos fornecedores por causa da entrega das matérias-primas que são necessárias para o nosso processo. Depois a questão do social, onde estão as relações com os colaboradores, as questões dos direitos humanos, da gestão das pessoas, da saúde e segurança, da diversidade e inclusão, que é um tema neste momento, e depois as questões da governação, onde nós temos a accountability, ou prestação de contas, as medidas relacionadas com planos de prevenção de suborno e de corrupção, a questão da compensação dos conselhos de administração, os direitos dos acionistas, a transparência da minha organização, os direitos de voto, quando somos uma organização que tem acionistas maiores e menores, enfim, tudo isto faz parte da forma como as empresas passam a ser avaliadas e deixamos de ter apenas aquela linha financeira em que se olhava para esse ponto e passamos a ter aqui uma pluralidade de critérios que nos obriga a trabalhar noutras dimensões que de antes estavam só no interior da organização e não eram coletivamente analisadas. Isto é só para vos dar aqui uma nota, isto é uma coisa muito interessante, não sei se conhecem. Isto é um site da Europa, onde isto tem várias páginas, isto é apenas um excerto do primeiro ponto, isto são todas as iniciativas legislativas que estão a ser desenvolvidas na Europa relacionadas com a área da sustentabilidade. E eu não os contei, mas são 4 páginas disto, portanto vão ser aí umas 60 ou 70, que nós vamos começar a sentir depois, obviamente, na nossa legislação nacional, porque é assim que as coisas funcionam. Começam as diretivas europeias, Portugal tem uma tradição de transpor tudo aquilo que é legislação europeia para a sua legislação nacional, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas a verdade é que nós estamos de facto num processo de mudança e este Green Deal, que ao princípio não estava corporizado, digamos assim, agora traduz-se em legislação concreta e específica que nos vai acompanhar aqui nos próximos anos e de uma forma acelerada durante até 2030, que é a designada década da ação, porque é agora que é dito que em termos de emergência climática, o ano 2030 é o point of no return, ou seja, a partir dali, aquilo que nós fizermos, se não fizermos as coisas certas até 2030, aquilo que fizermos depois de 2030 já não vai alterar a situação drástica onde nós nos encontramos. E, portanto, basicamente temos 9 anos para fazer mudar aqui o rumo da história e é para isso que estamos aqui a tentar também sensibilizar e trabalhar sobre esta matéria. Portanto, o nosso Pacto Ecológico Europeu tem aqui um conjunto de focos de ação significativos e que mexem com uma série de coisas relacionadas com a forma, não apenas como as empresas trabalham, mas também com o nosso estilo de vida. E, portanto, as questões da mobilidade são aqui muito importantes também. Isto não tem só a ver com a forma como as empresas transportam os seus produtos e as transportadoras que usam ou que tipo de transporte a que recorrem, mas também a forma como as pessoas se deslocam no interior das sociedades e das comunidades. E, portanto, há aqui uma mudança de estilo de vida relacionada com isso e também relacionada com a alimentação, ou seja, nós temos que perder a ideia de que podemos comer todo o ano uvas ou comer todo o ano manga, que nem sequer existe cá, e, portanto, nós temos que voltar um bocadinho ao local e voltar, como diz uma historiadora sobre esta matéria, temos que ir ao back to basics, ou seja, temos que voltar um bocadinho àquilo que faziam os nossos avós, que é quando há ervilhas, come-se ervilhas, quando há favas, come-se favas, quando há pêssegos, come-se pêssegos e no resto do ano come-se aquilo que existe, pronto. Porque nós não podemos continuar nesta lógica de ter tudo disponível a qualquer hora e a qualquer custo.
porque a realidade é que nós não estamos a pagar o verdadeiro custo que as coisas têm, e é isso que fez esta explosão de emissões e esta pressão desmesurada sobre os recursos naturais. E a lógica aqui é exatamente essa, é mudar esta questão, não apenas pela sensibilização, mas tentando introduzir aqui mudanças significativas ao nível das políticas públicas, da legislação, dos critérios de atribuição de capital, porque é isso que vai fazer as empresas também mudar o seu modelo de negócio e mudar a forma como trabalham e como se relacionam com a atividade. Portanto, há aqui estas, eu depois disponibilizo, obviamente, a apresentação para quem tiver interesse de ver os textos. Anabela, eu agradeço que depois disponibilizasse, porque assim, já estamos a ficar aqui um bocadinho acima da hora. Pronto, eu vou acelerar. Muito. Sim, ok, agradeço. Pronto, ok, obrigada. Mas eu disponibilizo e depois quem quiser sim. analisa agradeço também. as coisas concretamente. Pronto. Ok. Mas só para dizer que estas questões da diligência devida nas cadeias de abastecimento vão passar de facto de voluntário ou obrigatório. Já havia instrumentos para trás que nos levavam nesse caminho, mas agora nós temos que olhar para elas de uma maneira diferente e temos que no interior de cada organização fazer as escolhas certas que nos permitam depois dar resposta em termos legais àquilo que nós temos que fazer enquanto organização. Pronto. Eu vou aqui avançar sobre esta matéria. Esta diretiva da governação sustentável das empresas é uma das que mais preocupa a maioria das empresas por causa desta questão da cadeia de valor, mas também por causa de uma série de outros temas que nós passamos que integrar no interior da organização. Isto tudo tem uma origem na Diretiva de Informação Não Financeira, que foi publicada em 2014, mas que abrangia um número muito restrito de empresas, ou seja, apenas aquelas que tivessem a nível europeu mais de 500 colaboradores e que fossem empresas de interesse público, que do ponto de vista da legislação portuguesa eram basicamente instituições financeiras e algumas entidades que disponibilizam serviços essenciais. Pronto, esta revisão já foi efetuada. O conjunto de empresas que ficam abrangidas por esta diretiva são significativamente maior, portanto isto vai ser bastante alargado, ainda não foi feita a transposição para Portugal, portanto isto ainda está tudo a acontecer, mas a ideia é que nós todos, enquanto organizações empresariais, tenhamos que prestar contas sobre a igualdade de género no Conselho de Administração, a forma como nós combatemos a corrupção e o suborno, a forma como nós gerimos as questões da saúde e segurança dos nossos trabalhadores, a forma como nós tratamos a nossa cadeia de abastecimento, etc. Pronto. E, portanto, isto traz algum nível de preocupação, porque nós não estamos orientados neste sentido, mas de facto, ou nós começamos a olhar para estes temas de forma mais séria, ou se calhar depois vamos ter aqui um problema. Pronto, passar aqui, tocar aqui, só aqui, pronto. Sobre as questões do clima em concreto, portanto, nós tivemos aqui uma primeira aprovação mais genérica da Lei Europeia do Clima. Essa Lei Europeia do Clima vai fazer rever as metas que estavam estabelecidas para a Europa e, portanto, basicamente nós temos neste momento uma meta atualizada de redução das emissões para 2030 baseada em 55%, que, de acordo com aquilo que são os estudos e a ciência disponível, ainda não é suficiente para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus. Aparentemente tem que ser 65%, mas pronto, não interessa o que é que tinha que ser, o que interessa é que neste momento temos este acordo a nível europeu, aparentemente houve unanimidade nesta decisão e isto vai fazer com que tenham que ser revistas as metas que estavam estabelecidas para Portugal e que oficialmente continuam a ser estas, que era entre 30% a 40% de redução até 2030 e este valor vai ter que acompanhar o valor da Europa nos 55%. Dizer também que Portugal foi distinguido nesta matéria, Portugal é bom nas políticas ecológicas ou ambientais que tem e portanto nós temos aqui, tenho aqui um slide só para partilhar convosco, só para saberem isso, a nível internacional há uma organização que mapeia o desempenho dos países e naqueles que são
responsáveis por 90% das emissões a nível do mundo, Portugal tem aqui uma posição interessante. Portanto, estamos na 17ª posição, sendo que os 3 primeiros lugares não têm ninguém, porque não há ninguém que tenha todas as políticas e todo o desempenho que lhe permite estar nos 3 primeiros lugares, o que significa que nós temos aqui uma distinção positiva. E, portanto, agora só temos que ajudar as empresas a fazer aqui um bocadinho parte deste caminho. E vou-me calar. Muito obrigada, Arabela. Vou só parar aqui. Eu estava aqui um bocadinho no tempo contado, porque Claro que sim. o Jaime Sá vai ter que sair entretanto. Eu também lhe queria perguntar mais algumas questões. Não sei se quer dar algum comentário, Jaime, em relação a esta apresentação, ou não tem nada a acrescentar, ou o que é que quer... Está sem som. Ok, peço desculpa. Ok, obrigada. Muito obrigado, Anabela. Eu entendi perfeitamente aquilo que disse. Eu não sei se quando entrou ou quando chegou, portanto, nós temos o nosso Sustainability Report preparado desde 2018, em que já expliquei os objetivos, fomos claros nos objetivos. Aquilo que está nesse report que nós temos é um relatório realmente bastante detalhado, porque para além de começar com os objetivos que nós temos que pôr no mais alto nível, logo quase como missão, valores e logo de seguida dizer em termos quais são os nossos, dizer aquilo para que nós estamos, qual é o nosso compromisso, mas também quantificar qual é o nosso objetivo para o ano de 2030, porque acho que é importante, porque senão, se nós não estabelecemos o objetivo, como eu disse, não iremos chegar lá, mas também para todas as outras áreas e todos os outros aspectos. Houve um slide que apareciam todas aquelas, são 15, 20 ou 40, não é cluster, atividades que é preciso. Nós temos, para cada uma delas, temos sempre o que é que se diz lá, o que é necessário, e temos também o compromisso do que é que a Simols vai fazer. Portanto, nós fizemos esse trabalho, qual é o objetivo, não é? Por exemplo, em termos de ações climáticas, qual é o objetivo desse tema e o que é que a Simols pretende fazer. Portanto, nós temos algo que, como é dizer... E acha que foi uma exigência dos clientes para fornecimento de novos moldes e novas encomendas, ou foi mesmo uma iniciativa vossa de sustentabilidade? Foram as duas coisas. Na altura começou-se a falar, e também nós temos, repare, muitas vezes também primeiro temos que acreditar, não é? As pessoas que estão à frente da empresa também têm que acreditar. Claro. E acreditando, os nossos OEMs, que são os nossos principais, nós trabalhamos muito com a indústria automóvel, são empresas também que estão sempre, eu não direi que ter isto é estar na vanguarda, porque as pessoas pensam que é preciso estar na vanguarda, não é na vanguarda, mas há uma forma de pensar, é uma forma de missão, não é? Como disse há pouco. Há uma cultura, há uma forma de estar, não é? Que eu, por exemplo, quando eu falo de valores, há empresas que não ligam a isso. Nós falamos de valores, falamos de práticas sociais, de coisas que aqui e ali podemos não estar absolutamente no top, mas temos essa preocupação. E os nossos OEMs, como eu disse, agora acabamos uma reunião com a direção, por isso é que também cheguei mesmo em cima da hora, da direção da Volkswagen, e a preocupação deles é essa, a preocupação da Volkswagen e dos nossos principais clientes é essa. Portanto, para nós falarmos com eles, portanto, se for, é um fator realmente de diferenciação. Se eu puder falar numa linguagem que realmente seja a linguagem, porque isto para eles é também um grande desafio. Isto é um grande desafio para toda a gente, mas é um grande desafio que nós temos que abarcar e que temos que estar conscientes e temos que querer e realmente eu creio que um cliente gostará de estar com um fornecedor que lhe fale uma linguagem muito parecida, com as dificuldades muito parecidas. Não é porque se a principal discussão hoje, por exemplo, no nosso caso, na nossa indústria,
é a questão da eletrificação e a questão ambiental e a questão disto. Se eu vou falar de coisas que falava há 20 anos atrás, eles não me querem ouvir, ou portanto ouvem porque têm que ouvir, portanto precisam, portanto, e quando eu lhes vou falar das coisas que nós, de certa forma, sabemos que também eles internamente falam e discutem e têm dificuldades, porque não imagina, para criarmos este reporte de sustentabilidade, o que se passou e o que preparamos e o que tivemos que fazer e para convencer as pessoas, toda a gente queria, mas pronto, isto não é tão simples. Do querer ao fazer demora um bocadinho, não é? Portanto, isto é importante para fazermos novos negócios, é importante para as empresas. Agora, deixe-me dizer, não sei se na pergunta o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu tenho dúvidas se o que estamos a fazer seja o que está correto, porque, e quase que vai, aquilo que dizia, voltarmos ao básico de consumirmos aquilo que podemos consumir na altura. Não é? Eu sei que isso é importante, mas quer dizer, mas também, ok, eu sei que isso é, mas eu não sei, o principal contributo que uma empresa só por si pode dar efetivo, no meu ponto de vista, para além de tomar tudo isto como iniciativas estratégicas e de mentalização dentro da empresa, é reduzir o desperdício. E o desperdício, seja ele qual for, eu tenho que reduzir, eu tenho que fazer menos, tenho que utilizar menos material. Tem que ser mais eficiente, não é? Muito também. Mais eficiente. E aí, pronto, agora também podemos continuar com a conversa por outros motivos. Exatamente. Por outras áreas, dizendo que o processo produtivo, como se faz um molde, ou como se faz uma outra peça de plástico, ou como se faz um carro, ou como se faz o que se... É lógico que consumir menos materiais e com mais qualidade. Com menos energia, com menos desperdício, sim. E fazer muito menos dano. E depois tem tudo a ver com quer dizer, é preciso estarmos envolvidos tudo nisto, porque realmente a nossa vida é capaz de mudar, é um termo, não sei. Eu acho que também com esta mudar. pandemia também mudámos um bocadinho, não é? Em todos os sentidos. Exatamente, e portanto quando nós vamos quando olhamos para as cidades, nós vemos que quer dizer que o consumo, que nós não podemos continuar com o consumo, ou pelo menos com o consumo dos bens que estamos a consumir. Nós podemos consumir muito, mas temos que consumir bens que não ataquem o nosso planeta e que não ponham em causa a nossa... E já agora uma outra questão, porque eu sei que o Jaime entretanto tem que sair, acha que os consumidores estão preparados para pagar um custo adicional com a sustentabilidade, descarbonização e redução do impacto ambiental? É claro que não lhe sei responder a isso, mas alguns sim, outros não. Mas repara, é uma questão das opções que se lhes dão. Porque há muitas, deixe-me ser muito direto, há muita estupidez. Há muita estupidez. Não lhe sei dizer outra palavra, acho que não, mas há muita estupidez. Há muita ignorância, há muita incompetência. E as pessoas que dizem que sim, senhor, mas repare agora aqui em Portugal, eu vivi fora do país e vivi em Portugal. Hoje há sítios em Portugal em que você vai fazer, agora nesta altura do confinamento, em que ia passear numa montanha, numa mata, e via máscaras, papéis, garrafas pelo chão. Okay? Então, isto aqui é o que eu digo que, ok, as pessoas falam, toda a gente fala que é preciso, agora depois não sei se na prática vão querer conseguir fazê-lo. Certo? No entanto, nós podemos mudar mudar a oferta, portanto, porque as pessoas também são levadas por histórias, nós podemos levar, talvez, se os governos, não estou por culpabilizar governos, ou não estou a falar disso, mas se a narrativa global nos levar e nos influenciar para bens, que nós possamos consumir mais, mas esses bens não sejam tão danificantes do nosso planeta. Okay? Claro. Se nós, ainda no dia vi um artigo num jornal, ou não sei onde é que eu li, que, por exemplo, que a questão das pás das eólicas, que é portanto, e dos carros elétricos, tudo isso vai recorrer e vai pedir muitos mais esforço ao planeta
em termos de minerais, em termos de outras coisas. A questão das pás das eólicas é responsável pelo abate de florestas, ok? Portanto, eu acho que pronto, para as empresas, nós o que podemos fazer aquilo que está, algumas coisas podemos fazer muito, mas também realmente as pessoas temos todos que mudar e dizer que realmente se calhar ter mais floresta é melhor do que ter energia mais verde, não sei. Porque temos que ponderar, não é? É tudo muito. Depois a questão dos plásticos, os moldes fazem produtos para plásticos. É que, efetivamente, nós não fazemos reciclagem dos plásticos. Fazemos muito pouco reciclagem dos plásticos. Os plásticos inclusive é da matéria-prima, não é? Também, a incorporação do... Exatamente. E, portanto, isso é uma coisa, é algo que a engenharia tem que, e os centros de desenvolvimento têm que, e, portanto, e também as pessoas têm que querer aceitar que um produto, pronto, utilize materiais 100% reciclados, mas que sejam mesmo reciclados. Não é materiais que sejam recicláveis, é materiais que tenham sido reciclados. Okay? Claro. Porquê? Porque eu posso dizer que os produtos que os moldes fazem, muitas vezes os moldes, até o próprio molde devia ser reciclado. Ainda não outra vez estávamos a falar e dizer porque é que nós guardamos os moldes durante anos e anos e depois não sabemos. Nós se calhar podíamos fazer, mas pronto. Além do custo adicional de armazenamento do mesmo, não é? Que também tem que ter. Exatamente. Que é uma... Também queria... Já agora também queria fazer a mesma questão também para a Ana. O que é que acha que se os consumidores estão ou não dispostos a pagar um custo adicional ou consideram que seja um custo adicional? Os cidadãos, nós chegámos a participar num estudo, fizemos muito pequenino, sobre qual era a opinião das pessoas sobre terem produtos em embalagens sustentáveis. E as pessoas estavam dispostas a ir até 3% acima do valor, se soubessem que aquela embalagem era sustentável. No entanto, as pessoas não saberiam reconhecer se era uma embalagem sustentável ou não. Quem vai dizer que aquela embalagem é sustentável? E, portanto, temos aqui, muitas vezes nós caímos nestes conceitos do temos de fazer melhor e temos de fazer mais sustentável, mas o que é isto? Alguém tem que dizer, nós temos de ter entidades acreditadas que certifiquem que os materiais ou que os produtos são de facto sustentáveis e definir o que é sustentabilidade. Porque eu posso ter uma embalagem de plástico que, como estava a dizer o Dr. Jaime Sá, é 100% reciclável, mas se eu não fechar o ciclo, de pouco ou nada me vale ela ser reciclável, porque eu não vou voltar a fechar, eu não vou colocar no ecoponto, eu não vou fazer uma embalagem nova com aquele plástico. Portanto, eu não estou a contribuir de forma alguma para a sustentabilidade do uso do plástico, por exemplo. E a questão dos moldes também é muito importante, porque muitas vezes pensamos que a única maneira de reduzir as emissões de carbono ou reduzir a pegada de carbono é através de mudar o meu input de energia para ser de energia renovável ou comprar compensações de carbono, mas no caso dos moldes, uma forma muito óbvia de fazer essa redução é utilizando uma matéria-prima reciclada, porque o grande problema do metal ou da extração do mineral é todo o processo de extração e fundição para se obter aquele metal para fazer o molde. Se usarmos metal reciclado, essa componente toda não entra na conta e, portanto, nós estamos a usar o resíduo para fazer um novo molde que terá muito menos emissões de dióxido de carbono e gases do efeito de estufa, que terá um defeito de matéria virgem. E este nível de circularidade é que é necessário... Ainda não existe. Não existe quem quantifique e tem que haver certamente no futuro alguém que diga que este molde é feito de X% de metal reciclado. Isto acontece para o molde, acontece para as baterias de lítio, acontece para todos os materiais que nós queremos de facto sejam circulares e com menor impacto ambiental. E eu acho que quando isto passar a ser o óbvio, os consumidores percebem que e depois isto é como é a funcionar. Se todo este conceito começa a dominar o mercado, o preço também começa a ser mais acessível e assim nós conseguimos tê-lo mais acessível até para quem não pode comprar ou para quem não tem acesso. Portanto, isto acaba por ser também, tem que haver aqui um apoio para que estas... E se calhar a informação também, não é?
tem de haver informação, mas também tem de haver aqui algum apoio. E Claro. esta ideia das finanças sustentáveis é um princípio ótimo. O conceito E das de PMEs que- sustentáveis também, não é? Que há a certificação de PME Certamente. sustentável, que a Anabela também pode falar se calhar algum bocadinho. Tem que ligar o Obrigada, microfone. Ana. Depois, Então. agora já ligou. Obrigada. Já liguei. Sim, é assim. Eu estava a ouvir a Ana e gosto muito do que estava a dizer, porque é assim, de nada me interessa ter uma embalagem sustentável se a seguir eu ponho no lixo, não é? É como ter um carro elétrico e depois ir carregá-lo a um sítio onde a energia não é verde. Vai dar ao mesmo, Exatamente. não é? Ou seja, Exatamente. isto é um bocadinho, Exatamente. não funciona assim, não é? Pronto. Mas eu acho que nós temos que confiar aqui no efeito que isto vai ter, ou seja, a partir do momento que nós temos dentro do nosso continente todas as empresas alinhadas com um objetivo, porque todos os países vão tornar isto mandatório, nós deixamos de ter acesso a um conjunto de coisas, ou seja, elas deixam de ser vendidas, nem há a questão da pessoa pegar na embalagem ou não pegar. Eu já não tenho a opção de compra. Pronto, e é isso que vai acontecer. Eu deixo de ter acesso porque aquilo já não há. Pronto, e a partir do momento que não há, nós vamos conseguir fazer escolhas também mais informadas. Pronto. Sobre as certificações, esse problema existe. Já nos contactaram muitas vezes sobre essa matéria, que havia de haver alguém que tomasse conta no sentido de definir o que é que está certo, o que é que está errado. Mas o mercado é livre, não é? Ou seja, nós não somos Deus e não temos capacidade de dizer quais é que estão certos e quais é que estão errados. Mas sim, há muito marketing verde que depois não corresponde à realidade. Ainda há muita falta de informação, eu concordo com aquilo que o Jaime estava a dizer, as pessoas ainda não sabem muito bem fazer as escolhas certas, mas a aceleração que isto está a tomar vai limpar o mercado sozinho, ou seja, as coisas vão acontecendo da maneira certa, porque nós vamos ter muitos drivers que nos vão levar no sentido certo, porque não vai haver empresa nenhuma que queira estar a pagar porque está a emitir emissões por coisas que não contribuem para a sua criação de valor. E quando isso acontecer, nós vamos todos tomar as decisões certas, é o que eu acredito. Vamos passar a reutilizar os moldes, como estava a dizer, a não criar essa pegada toda que está antes, porque ela não é necessária, e vamos mudar uma data de coisas no nosso estilo de vida, porque nós de facto não precisamos de uma série de coisas e temos que valorizar outras, e eu acredito que isto vai ao sítio sozinho. Ok, obrigada, Anabela. Acho que agora temos umas questões do público que o Manel vai fazer. Sim, olá, boa tarde a todos. Temos aqui já algumas perguntas da assistência e eu começava se calhar por uma da Ana Rodrigues que diz: qual a melhor abordagem para as empresas e empresários perceberem que a sustentabilidade não é um custo, mas um investimento? Será que esta temática só será aplicável a empresas com alguma dimensão ou pode ser aplicada em micro e pequenas empresas? Eu não sei, mas se calhar a Anabela Ribeiro se calhar podia dar alguma nota sobre isto inicialmente. Sim, é assim, a sustentabilidade é uma questão transversal, ou seja, ela não se aplica a grandes e a pequenos, ela aplica-se a todos. A questão é que começa por se fazer sentir nas organizações de maior dimensão, porque são essas que estão nas grandes cadeias de valor internacionais e, portanto, são essas que sentem as exigências em primeiro lugar. À medida que essas exigências vão apertando, ou seja, vão aumentando, o nível de ambição vai aumentando, elas vão fazer essas exigências recair sobre as PMEs e as PMEs sobre as micro. Pronto. Portanto, isto não é uma questão de dimensão, é uma questão de tempo. Vai chegar a todo lado, porque vão ser exigências que têm que ser aplicadas transversalmente e, portanto, essa é a questão. Quanto à questão do custo ou da oportunidade, o tempo também vai dizer isso, ou seja, hoje só está neste mindset quem reconhece a mais-valia ou quem está a ser convencido e envolvido pelo seu cliente principal ou pelos seus clientes principais, porque isto é um tema. Daqui a algum tempo vão estar todos envolvidos e, portanto, não é uma questão de eu acreditar ou não. Se eu acreditar, ótimo, vou ser dos primeiros. Se eu não acreditar, vou ter que fazer de qualquer maneira. Neste momento, nós todos vamos ter que fazer uma transição. Essa transição tem custos, não há dúvida nenhuma sobre isso. O que é que isso me traz? Traz-me ser o primeiro
quando o mercado tiver a exigência já implementada, eu já fiz e os outros ainda têm um caminho para fazer. Pronto, é só tentar reconhecer isso em termos estratégicos. Eu gostava só de acrescentar aqui um ponto importante, é que o Plano de Ação para o Crescimento Sustentável da Comissão Europeia definiu o regulamento da taxonomia em todas as empresas que queiram, de facto, ir buscar crédito, que habitualmente iam buscar, apenas mostrar indicadores financeiros, se quiserem ter acesso, vão ter que começar a criar indicadores não financeiros. E isto vai obrigar empresas a recolherem dados, tratarem dados, e as empresas precisam aqui de algum tempo para aprenderem toda esta dinâmica de perceber como é que se produzem dados, para que os investidores, para que a banca, para a quem precisarem de pedir dinheiro para a sua indústria, consigam fazê-lo da forma mais rápida e para conseguirem de facto esse financiamento mesmo de crédito e projetos. Se não for assim, não terão acesso a essas verbas. E estamos a falar anualmente de 180 mil milhões de euros que vão estar a ser dinamizados com este objetivo. Portanto, é um grande bolo que não pode escapar ao tecido industrial, claro que não. Muito bem, é realmente um desafio, e isso entronca aqui se calhar, e eu agora questionava se calhar o Jaime Sá, numa questão da Elizabeth Correia, que pergunta quais os principais desafios que se irão colocar às empresas de moldes suscitados pela legislação que está a ser trabalhada no âmbito da União Europeia, relativa às cadeias de abastecimento. E eu acrescentava aqui ainda um outro tópico que me parece relevante, que é, na Europa estamos todos muito preocupados com estes temas e com razão, mas os nossos clientes, aqueles que compram a nível global, também, quando se escolhem os fornecedores, também têm isto em atenção? Já sabe, como é que vocês sentem isto? Olha, eu acho que esse é um assunto, é um tema muito presente, mas temos que separar o tipo de produto que estamos a fazer. Um molde é uma coisa, depende do tipo de molde que estamos a fazer. Se estamos a fazer moldes de grandes dimensões e de pequenas dimensões, não é? Mas o molde é um produto que eu vendo uma vez só, isto é, o molde tem uma vida de 5 anos, de 4 anos, de 8 anos, etc. Portanto, a questão que me perguntaram se era da distância, do aspecto logístico, de nós não estarmos perto, tem muito mais a ver com a engenharia, com o conhecimento, do que com o sítio onde se fabrica. Okay? Porquê? Porque se nós olharmos para algum outro tipo de indústria em que a Simoldes também está envolvida, em que nós distribuímos só de Portugal mais de 500 mil peças por dia. Portanto, essas peças são milhares de peças. Nós fornecemos portas para automóveis, para Vigo, até para Barcelona, cerca de 15 mil por dia. Portanto, está a ver a quantidade e vai lá, podemos chamar isso a pegada, e agora estou a falar um pouco contra nós, a pegada que isso significa. Quando nós vendemos um molde para um fabricante, nós estamos a vender uma peça só, ok? Que pode ser, de certa forma, transportado de uma forma muito diferente, com um impacto ambiental muito mais reduzido. Portanto, eu creio que, e como nos moldes há uma questão que é a questão a tecnologia hoje está a se envolver muito no processo de fabrico de moldes, por causa da questão das pessoas, do know-how das pessoas. As pessoas hoje começamos a ter dificuldade em ter pessoas com conhecimento. Hoje, com a digitalização das cadeias com a fabricação, a digitalização da gestão de fábrica, nós tentamos superar isso. E isso faz com que o mais importante, portanto, faz com que haja uma dificuldade na deslocalização de empresas de moldes, que é difícil deslocalizar. Assim, moldes, para deslocalizar uma fábrica de moldes é complicado, mas para deslocar uma fábrica de plástico já o podemos fazer em 6, 7 meses.
ok? Com bons resultados. Nos moldes já não é bem assim. Portanto, acho que para contrariar essa dificuldade de nós estarmos longe dos centros dos nossos clientes, onde podemos, aqui de Portugal, por exemplo, abastecer com moldes França, Alemanha e o resto da Europa e Estados Unidos, eu creio que temos que pensar na questão da engenharia e na questão da digitalização e de saber que, com todos os processos que vão derivar da indústria 4.0 e da indústria futuramente 5.0, que a questão do conceito é muito mais importante, e esse conceito pode ser feito a milhares de quilómetros do sítio onde o molde é feito, e o tempo, e não há perda de tempo, há, por contrário, um valor acrescentado à qualidade do molde, e por isso ele pode ser feito mais rapidamente e pode ser depois transportado. Eu não vejo que seja por aí a questão do transporte. Eu acho que os moldes têm outras dificuldades, outros desafios mais importantes. Um deles será, se calhar, daqui a 15 anos, 20 anos, será que não será tudo impresso? E não aí a gente pergunta para que é que precisamos de moldes, não é? Pronto, será mais esse, mas depois acho que eu não preciso que a Peugeot faça um carro que eu vou comprar ao lado da minha casa, ok? Pronto, também, mas se eu produzir milhares de peças por dia, eu tenho que estar onde os meus clientes estão, o mais lógico, mais curtamente, no caso dos moldes eu creio que não é possível, e assim moldes, não é para eu ser assim moldes, mas é um caso de sucesso relativamente a alguma concorrência que teve da China há 30 anos mesmo, e há 40 anos que vem, e nós conseguimos manter-nos competitivos e conseguimos manter-nos, e em Portugal também, Portugal consegue ter uma indústria de moldes bastante dinâmica e forte, apesar das distâncias. Claro que poderá haver casos em que eu tenha que fazer uma pequena deslocalização de uma pequena unidade para fazer, mas isso são casos pontuais. De uma forma geral, acho que acho que há mais necessidade em termos o conhecimento, e temos engenheiros e temos especialistas junto dos nossos clientes, que não há, e que comunicam, como nós estamos aqui a comunicar, pela web, e é como se estivéssemos juntos. A fabricação pode ser feita onde ela hoje é feita, penso eu, porque há know-how, e esse know-how de o fazer, embora, como eu estava a dizer, esse know-how será todo digitalizado, será todo questionado e vai ser muito mais simples e muito mais rápido, mas mesmo assim, pronto, o molde é sempre algo que tem 20 toneladas, 5 toneladas, é uma coisa pesada, não se pode transportar. Depois há outra coisa, as cadeias de fornecimento as principais cadeias de fornecimento, por questões de conformidade, compliance, de antecipação, de proatividade, vão utilizar outras tecnologias, como as tecnologias que fundamentam as criptomoedas, etc., de ligar ponto para ponto todos os parceiros, de forma a que eles possam trabalhar em rede, mas uma rede muito própria, uma rede muito utilizando tecnologias como a blockchain e como tudo isso. Isso é uma coisa que está a acontecer, mas não creio que, claro que os moldes terão que também se envolver nesses processos de blockchain e naquilo que os nossos clientes estão a desenvolver e a tentar levar-nos para esses projetos, mas em termos de deslocalização não creio que seja o transporte de um molde que tenha impacto ambiental significativo na nossa vida.
Muito bem. Tenho aqui mais 2 ou 3 perguntas, e até porque o tempo está a esgotar-se e tentava que fossem agora um bocadinho sintéticas. Nesta primeira, se calhar para a Anabela Ribeiro, uma pergunta do Rodrigo Vieira, que é mais objetiva, que diz: onde se pode consultar as medidas europeias face às reduções do plástico ou do plástico reciclado? Há uma estratégia europeia para os plásticos. Não lhe sei dizer qual é o link correto, mas há uma estratégia europeia e há uma estratégia nacional também para essa matéria. E as estratégias para a biodiversidade, que também existem a nível europeu, têm orientações relacionadas também com essa matéria. E com a circularidade também, que a Ana também falou aqui. Ou seja, isto neste momento é uma coisa ligada, não é? Ou seja, não dá para olhar para uma estratégia em concreto, nós temos que olhar para um conjunto de coisas que estão relacionadas entre si. Portanto, o meu conselho era olhar para o Plano Nacional também de Economia Circular, a estratégia da biodiversidade e a dos plásticos, sim. Vão complementar as outras, não é? Integram-se. Ana Pires, tenho aqui uma pergunta da Helena Silva: se é possível alcançar a mudança necessária se, por exemplo, os planos e compromissos de mudança das empresas não forem acompanhados a nível das sociedades, com ações de sensibilização eficazes às pessoas? As pessoas. Pessoas. Uma componente muito problemática. Muito difícil. Muito difícil, porque as pessoas ou os consumidores têm uma perspectiva. Aliás, eu até acho que dou demasiado poder ao consumidor. Ou por um lado, o consumidor tem um bem muito escasso, que é o tempo, e é o tempo que leva a tomar mais decisões. E por muita sensibilização que se faça, nomeadamente no caso, nós temos a Sociedade Ponto Verde em Portugal há 25 anos, comemoram este ano 25 anos, e não conseguimos ter nenhum material com uma taxa de recolha de 100%. Mas é cá como é em outros países europeus. Não estou aqui a dizer que os portugueses são todos maus, não estou a dizer nada disso. Estou a dizer que a sensibilização consegue uma faixa da sociedade. São aquelas pessoas que se regem por princípios, pelo altruísmo, mais do que outros tipos de valores. Se nós queremos, de facto, que a sociedade tenha aqui outro tipo de comportamento, nós também temos que dar outro tipo de instrumentos. A sensibilização, até agora, conseguiu o objetivo que nós temos hoje em dia de taxas de reciclagem, tudo o que tem a ver com o consumidor e as taxas de reciclagem que temos hoje em dia, dependentes do comportamento do consumidor altruísta, está garantido, nós atingimos. Agora precisamos de outra parte, que é aquele instrumento mais polémico, mas que funciona melhor, que é um instrumento económico. E, portanto, quando falamos que é preciso os sistemas de depósito e reembolso que surgiram nos centros comerciais, para perceber se as pessoas aderiam a colocar a garrafa e a receber uma compensação, eu sei que as pessoas sentem-se, se calhar, como continuamos a ser crianças e funcionamos sempre na base da recompensa, mas na verdade é isto que acontece. As pessoas, de facto, entendem que o seu esforço precisa ser recompensado. Porque se eu comprei garrafa, não é? Ela tem um custo. Portanto, porquê que eu vou dar livremente? Não, paguem pela garrafa. E, portanto, acaba por ser aqui este instrumento económico que vai impulsionar, acredito eu, o resto de toda esta dinâmica que é necessária para que a circularidade dos bens em fim de vida volte a acontecer. Claro que há toda a componente tecnológica, porque nem todas as embalagens, eu estou a falar das embalagens porque acaba por ser o exemplo mais prático, mas nem todas as embalagens feitas de plástico são recicláveis, principalmente quando elas têm multicamada, têm plásticos que não permitem, o alumínio, etc. E, portanto, também há aqui um papel de quem desenha, de quem concebe os produtos, a pensar no fim de vida. Há também quem tem o papel de fazer a reciclagem e providenciar matéria-prima secundária, perceber o que é que o produtor do produto, repito aqui o termo, necessita, que propriedades é que ele precisa para produzir uma matéria-prima secundária concorrente à virgem. Tudo isto precisa de estímulos, nós precisamos de muitos instrumentos de política e precisamos que toda a gente intervenha, nós precisamos tanto do governo como das pessoas, como das indústrias, como dos centros tecnológicos e das universidades, para trabalharmos em conjunto. Só sensibilização não chega. Muito bem.
Uma última pergunta que tenho aqui do Nuno Essa e se calhar dirigi à Anabela Ribeiro. Como deve ser pensado pelas empresas as abordagens de sustentabilidade e de crescimento? No novo paradigma de consumo mais sustentável, terão todas as empresas a oportunidade de pensar numa abordagem de crescimento? É assim, nós, e vocês vão reconhecer isto que eu estou a dizer, todas as empresas, todos os anos, têm objetivos de crescimento das vendas, certo? Todas, pronto. Mas nada cresce para sempre, não é? Pronto, por isso é que de vez em quando temos um crash que é para descer e depois voltar outra vez a subir, é essa a lógica, pronto. Portanto, todas as empresas vão ter a oportunidade de contribuir para essa matéria de alguma maneira, mas aquilo que as empresas devem focar, e é aí que está a lógica, é tentar perceber, foi até um slide que eu passei rapidamente, mas é tentar perceber onde é que eu posso fazer maior diferença pela positiva, ou seja, de proporcionar à sociedade o que é que ela efetivamente precisa. No outro dia, num seminário desta natureza onde eu estava, e estava um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e ele dizia: quando as empresas perceberem a lógica da sustentabilidade, não sei o que é que vai acontecer à Coca-Cola. Porque de facto nós não precisamos de Coca-Cola, não é? Pronto, não é um bem essencial à nossa vida, é uma coisa que nos dá prazer, para quem gosta, mas não é um bem essencial à vida, pronto. Portanto, o foco de sustentabilidade de qualquer empresa deve estar em duas coisas. A primeira, reduzir os impactos ambientais que tiver e, portanto, recorrer à inovação tecnológica, aos centros tecnológicos, à academia, à pesquisa e desenvolvimento, à substituição de materiais, à redução, à reciclagem, o que for, e tentar reduzir isso ao máximo e tentar potenciar aquilo que é positivo, mas sempre, tendo em vista resolver um problema da sociedade, que é essa a lógica da Agenda 2030. A Agenda 2030, aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, têm aquilo que o mundo precisa de ser resolvido. Portanto, qualquer empresa que trabalhe para essa falha de mercado tem prosperidade assegurada. Muito bem. Não sei se respondi à pergunta. Creio que sim. Muito bem, aqui penso que respondemos às perguntas de todas as pessoas que colocaram as suas questões, os seus comentários. Também gostaria de deixar só a nota que poderão encontrar no chat um link para darem o vosso feedback sobre esta sessão e sugerirem alguns temas que possamos vir a discutir no futuro. Portanto, a vossa contribuição é sempre muito importante para nós e agradecemos a mesma. Portanto, Cláudia, da nossa parte, creio que estamos a cumprir o tempo de encerrar. Acho que sim. Agradeço a todos a vossa participação e até um dia destes. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado aos nossos convidados. Obrigado pela participação e pela disponibilidade. Obrigada, boa tarde. Foi um gosto. Obrigada. Obrigado, boa tarde.